nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. A minha força, a minha vitória tem um nome e é Jesus. É exatamente isso que está dizendo a canção. É exatamente isso que diz o apóstolo Paulo, né? Paulo. Nada pode me abalar, sabe? Nada pode tirar o meu centro. Eu sei onde é que eu olho e eu olho para a cruz. Eu sei para quem eu devo satisfação. Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Que esse programa te encha de espiritualidade, de amor. Que esse programa te faça mais próximo do coração de Deus. Eu estou recebendo nesse programa o Frei Sidney Damásio, ele que é autor do livro Ver para Crer, da editora Ângelos. E eu tenho assim a alegria de poder receber o nosso bom irmão Capuchinho. Frei, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alcides, muito obrigado. Frei, o senhor vem de Curitiba, é isso? De Curitiba. Terra fria, não é fria? Muito fria. Muito fria. E o calor, quando é calor, é muito calor? Decididamente. Decididamente. Daqui a pouco eu vou pedir até para a Bruninha. Bruninha, pega umas fotos aí de Curitiba para a gente conhecer algumas fotos da cidade do nosso bom padre, do nosso bom Frei. Ô Frei, você escreveu um livro, Ver para Crer, um percurso espiritual, artístico e simbólico. O senhor está querendo dizer para gente assim que ama, né? Esse encontro, essa espiritualidade, essa busca, né, carinhosa mesmo de Deus, que não basta só rezar com a mente, não basta só rezar aqui de uma forma lógica, existe uma forma ainda mais profunda ou talvez igualmente profunda. Como que a gente pode então explorar outras formas de oração? Porque eu fico muito preocupado assim, com a oração, o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer. Mesmo nos momentos que eu estou ali, né, quietinho, falando com Deus, penso muito nas palavras. Então é muito racional. Nós poderíamos definir a oração como estar na presença de Deus. Agora, este estar na presença de Deus, de fato, não pode se resumir a uma experiência racional. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não temos um corpo, nós também somos o nosso corpo. De tal maneira que a oração não pode dispensar a presença do corpo. É preciso rezar com os olhos, com os ouvidos, claro que também com a mente, com a oração, mas com o olfato, não é? Na verdade, esse é o sentido de todos os gestos que nós usamos na liturgia. Na liturgia nós temos música, nós temos incenso, então nós temos perfume, nós temos a audição, a visão, o padre levanta a hóstia. Existe toda uma ritualidade. Por quê? Porque o corpo quer participar. Você pode estar convencido racionalmente, mas se o seu corpo não participa, a totalidade do seu ser ainda não participou. Frei, você está me dizendo uma coisa tão bacana. Por exemplo, eu sentadinho ali no silêncio aí da minha capelinha ou então no silêncio do meu quarto. De repente eu posso parar um pouquinho? Sim, primeiro ouço esse silêncio. Isso. Né? Peço a luz do Espírito Santo. Sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Por exemplo, a oração que eu invoco, eu peço a luz do Espírito Santo. Nesse clima, Frei, por exemplo, uma música colocada ali no silêncio do meu quarto, do meu celular mesmo, uma música que possa me ajudar a rezar. Pode ser? Ajuda. Pode, ajuda, mas eu considero que é parte de um processo inicial. Tá. Para que a gente seja introduzido progressivamente no silêncio. E aí nós estamos entrando na oração contemplativa, que é uma oração que dispensa palavras, que dispensa discursos, que dispensa até os ruídos. A oração contemplativa é uma viagem para a interioridade, é uma viagem para dentro de nós mesmos. E quando a gente viaja para dentro de nós mesmos, nós encontramos Deus. Ele é mais íntimo a nós do que nós mesmos, dizia Santo Agostinho. Eu posso, por exemplo, ficar no silêncio do meu quarto e em oração sem dizer nenhuma palavra? Sem dizer nenhuma palavra.
Mas e aí, meus pensamentos em geral, assim, meu pensamento fica pensando um monte de coisa, né? Então, aí é um processo de aprender a acolher esses pensamentos. Silenciar, fechar os lábios é fácil. É. Agora, silenciar a mente é um processo. Silenciar o corpo é um processo. E por isso o livro é um percurso, não é? É um caminho. Às vezes isso demora anos ou pode levar a vida toda. Mas esse processo de interiorização é praticamente infinito. Ô Frei, tem uma música do Padre Zezinho, está falando agora, é assim: o silêncio está cantando uma canção de amor e paz. Depois não lembro mais. O silêncio está rezando uma oração por meu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Já vi que o Frei canta. Ô Frei, sabe, um dos meus sonhos era saber cantar gregoriano. Quantas vezes eu, assim, na minha formação, né, convivi com pessoas que gostavam muito do canto gregoriano e aí colocavam assim o canto gregoriano e a gente, para quem está em casa, né, o que é um canto? Você conseguiria assim um trechinho de um canto gregoriano? Você poderia? Sim. Sim? Mais conhecida a antífona Salve Regina, não é? Como é? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. E você que está em casa, Dalcides, onde que eu encontro isso? Você vai em qualquer livraria, em qualquer, sabe assim, lugar religioso, por exemplo, vende artigos religiosos, você vai encontrar canto gregoriano. Tem em latim. Latim é outra coisa que eu gostaria tanto de ter aprendido direito. Eu aprendi alguma coisa de latim, mas tem gente até que canta em latim. Você não canta, né, em latim? Essa antífona é em latim. Não, assim, mas tem outras coisas. Tem uma, por exemplo, que fala de Nossa Senhora, que fala sobre a virgindade de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é virgem. Até vou pedir à noite, nós vamos fazer um programa longo, até vou pedir para você cantar à noite uma de Nossa Senhora. Tota pulcra es Maria. É uma antífona franciscana à Virgem Maria. Sabe que a devoção à Imaculada Conceição é uma devoção franciscana, né? O dogma foi proclamado também graças ao esforço dos teólogos franciscanos. Então, é uma antífona que diz: toda bela és Maria e mancha original não existe em ti. Isso tudo dito em latim. Latim. E como que é a melodia? Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te, et macula originalis non est in te. Ai, que gostoso isso, meu Deus do céu. Por isso que, quero convidar você para fazermos juntos um programa nas madrugadas. O programa se chama Conta Comigo. O senhor tem possibilidade de fazer comigo? Pode ser? Claro. Nós vamos fazer um programa na madrugada. O senhor canta de novo essa aí, né? Pode até repetir, né? Assim, tal, para ir criando esse momento mesmo de interioridade, esse momento de aproximação com a palavra de Deus. Eu estou recebendo o Frei Sidney, que é franciscano, capuchinho, e o nome dele inteiro é Sidney Damásio Machado. Ver para crer, um percurso espiritual, artístico e simbólico. O Frei está me ajudando a entender que a oração, a música pode ajudar, o silêncio pode ajudar. Que às vezes eu fico muito preocupado, Frei, de ficar falando, sabe?
vezes eu passo lá na capela e aí eu digo, o que eu vou rezar hoje? Calma, às vezes não precisa assim, se preocupar em falar isso ou falar aquilo. Com serenidade, com calma, se colocar diante de Deus, pronto. Exato. O Senhor diz assim, invoque o Espírito Santo para que o Espírito Santo abra a percepção de todos os sentidos. E assim percebas o Altíssimo que está sempre presente. Ou seja, eu estou pedindo que todos os meus sentidos, o meu olhar se volte, os meus ouvidos se volte para Deus, que o meu tato se volte para Deus. Como é que a gente pode rezar, por exemplo, utilizando o tato? Não consigo imaginar. Bem, quando nós estamos na missa, nós tomamos a Eucaristia na mão, né? Nós tocamos. Perfeito. Isso já é uma participação do tato. Na época, por exemplo, que a gente podia dar as mãos, então Exato. a oração do Pai Nosso. Exato. Sentir a mão do irmão ali. Exato. É o tato. Uhum. Né? O abraço Os ouvidos, da paz. o abraço da paz, exatamente. A aproximação, o carinho que se revela ali. Na questão dos ouvidos fica mais fácil, né? Que é o canto, a própria voz. Nos olhos, as igrejas, tem igreja que ajuda muito nisso, né? Exato. Pelos vitrais, por exemplo. Arquitetura. A arquitetura, a imagem. Nesses dias alguém me falou que o santuário ali que a gente chama, né, Santuário do Padre Marcelo, foi o Dom Fernando Figueiredo que me contou. Disse assim que o arquiteto faz com que nada tenha assim curva não, nada tenha quina, sabe? Uhum. Tudo é arredondado e tudo convergindo mesmo assim, para o céu, né? Algumas catedrais, elas são, né, voltadas, Brasília, por exemplo, a Catedral de Brasília, tudo voltado lá, né? Para onde a gente lança o olhar assim para cima e fala, opa, eu sei para onde olhar. Uhum. Sem perder o pé no chão, olhando para o alto. Busquem as coisas do alto. Foi exatamente nesse sentido que nós começamos o programa de hoje. Ô Frei, eu vou conversar mais com o senhor sobre o seu livro, porque eu comecei a ler, gente, tem coisas curiosíssimas. Tem, assim, coisas sobre a vida de São Francisco que eu não havia imaginado. Por exemplo, ele estava quase morrendo, faltava acho que um pouquinho, ele faz um testamento. E ele escreve umas coisas ali que eu falei, eu não sabia que ele tinha escrito isso no finalzinho da vida. Você quer ter curiosidade sobre São Francisco, coisas novas que você nunca ouviu falar e que estão nos escritos, nos memorandos, eu conversando com o Frei Sidney e trabalhando sobre o novo livro dele, eu quero que você aprenda. Olha, uma manhã especial para a gente aprender e aprender muito, 14 de dezembro, hein? Tá só começando. Vem comigo, vai lá. Vamos para uma saudade, vai. Saudade de fazer o quê mesmo? Quem que me escreveu, Manuela? Conta, Manuela, qual é a sua saudade? Eu tenho muita saudade da minha época de escola. A minha matéria preferida era educação artística. Só que eu não era muito do desenho, não. Eu gostava mesmo era de fazer recortes em revistas e jornais. E eu gostava tanto que toda aula pedia para a professora se não podia ser recorte. Eu adorava ficar formando frases, unindo as palavras de propaganda, as matérias. Sempre quando era Dia das Mães ou Dia dos Pais, eu fazia cartinhas de declaração de amor com recortes. E depois eu fui evoluindo, além de frases, minha professora começou a me ajudar a montar algumas artes, unindo diversos recortes. Ela foi me ensinando a pintar, trabalhar com as cores e hoje pinto quadros. É nesses momentos que eu vejo quanto temos que prestar atenção nas habilidades de cada pessoa. Às vezes, alguma coisa que pareça ser insignificante pode se tornar um grande talento quando bem aproveitado. Abraços, Manuela. Manuela, embora você não soubesse que a gente ia fazer um programa falando sobre arte, você contou tudo aí, né? Que maravilha. E é assim mesmo. Tem gente, por exemplo, que tem o dom de pintar, né? Tem gente que tem, por exemplo, o dom de tocar, de cantar. Tem gente que tem o dom de falar. Tem gente que tem o dom de ouvir. Os dons são os mais diversos. Eu soube que foi o senhor que fez a capa do livro também, não foi isso? Foi. Olha aí. Então, é sinal de que desde pequeno sempre gostou de desenho, de arte.
Exato. Desde pequeno eu sempre gostei de arte, eu desenhava, mas quando eu entrei no seminário, eu morei por 2 anos em Ponta Grossa e eu tive a oportunidade de conhecer um monge beneditino, Dom Ruberval. Então, desde 93, já vai fazer quase 30 anos, que eu fui introduzido no caminho dos ícones. E por meio dos ícones, eu encontrei um caminho de espiritualidade. E, de certa forma, eu fui conduzido a uma antiga tradição da igreja, que é a tradição de rezar a partir da arte, encontrar a Deus a partir da beleza. Frei, o que é um ícone? Um ícone é uma imagem religiosa que quer ser uma tradução da Sagrada Escritura por meio das cores e das formas. É assim que ele é definido, de tal maneira que quem se dedica a essa tarefa, nós não dizemos que ele pinta ícones, nós dizemos que escreve ícones, porque o ícone é uma tradução do Evangelho ou da vida dos santos por meio das cores. Frei, eu, um pouquinho antes de ali, né, anunciar o produto, eu falei assim, eu descobri umas coisas que eu não imaginava. E, de fato, eu comecei a ler o seu livro, eu descobri umas coisas que eu não imaginava. Por exemplo, São Francisco, eu sempre vejo assim, muito irmão da natureza, irmã flor, irmã lua, irmão lobo, irmã água. Esse é o Francisco que eu tenho assim concebido, né? E sempre também eu vejo ele tão assim nas gravuras, nas imagens, sempre tão próximo das pessoas mais necessitadas. Eu não sabia de uma coisa. No finalzinho da vida, ele escreve assim, né? Que foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Como estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para os leprosos. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles, e eu tive misericórdia com eles. E enquanto me retirava deles, justamente o que antes me parecia amargo se me converteu em doçura da alma e do corpo. Eu jamais poderia imaginar que São Francisco teve esse primeiro momento de uma certa ojeriza a quem estava com uma doença como essa e assim apodrecendo, né, partes do corpo apodrecendo, o que seria muito natural, visto que não é uma imagem que você fala, que bacana ver isso, mas que ele sentiu no coração essa primeira sensação de repulsa e que o amor foi capaz de mudar o coração dele, a ponto de, no final, quando ele ia embora, ele já estava sentindo doçura na alma e doçura no corpo. Doçura Exato. Tem a ver com o paladar. Os sentidos implicados. Francisco é um grande santo, é claro, não é? Então, veja, ele descreve tudo isso como uma iniciativa divina. O Senhor me conduziu. O Senhor o conduziu e ele diz, eu usei de misericórdia. Usou da mesma misericórdia que o Senhor já tinha usado para com ele, quando o conduz em meio aos pobres, não é? E aos leprosos. E a coisa extraordinária é que eu gosto muito de falar disso, é que para Francisco conversão não é uma mudança de direção, é uma mudança de percepção, é uma transformação. Se trata de passar a ver com os olhos do Espírito, ouvir com os olhos do Espírito. Então, o que era amargo se converteu em doçura. O que antes ele amava, ele passou a desprezar. O que antes era desprezado, passa a fazer parte daquilo que ele mais ama na vida, que é a presença do Cristo e a presença de Cristo nos pobres, não é? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida.
senhor diz aí no livro que essa música não é de Francisco. Eu sempre imaginei que essa música fosse assim, uma poesia dele e tal. Não é, né? Não é. Nós não temos notícia dessa oração anterior ao 1900. Ela é do começo do século passado. E ela foi publicada pela primeira vez num jornal católico na França. Um frade franciscano que leu essa oração disse, mas isso é muito franciscano. Bonito isso. Mandou fazer uns santinhos com São Francisco e essa oração atrás. Era uma oração ao Sagrado Coração de Jesus no início. Mas logo a sensibilidade popular disse, não, isso é de São Francisco. Se Francisco pudesse ler essa oração, teria dito, essa oração é minha. É uma radiografia da espiritualidade franciscana. O Frei, é interessante, eu estou me lembrando aqui, Milton Nascimento, acho que que canta uma música, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Exatamente. É a mesma coisa, né? Acho que Francisco, vendo um texto como esse, diz, perguntar carece, necessita, né? Como não fui eu que fiz. Lindo, lindo, lindo. Olha, é um programa repleto de espiritualidade, de delicadeza e, ao mesmo tempo, você que ama aí São Francisco, peça mesmo bênçãos, graças dos céus. Vem comigo. Tem recadinhos chegando em todas as partes do Brasil. Obrigado, viu, gente? Vocês vão entrando em contato com a gente e a gente vai recebendo aqui, a gente vai colocando em oração. Um forte abraço para o meu professor, Frei Sidney. Olha, Frei, de certa maneira ajudou muito em minha vocação, o estudo da linguagem simbólica e os exercícios que até hoje eu uso nas homilias. É o Felipe Sonhador, que Deus abençoe. Ei, graça, bênção. É gostoso isso, né? Plantou coisa boa, vai colhendo coisa boa o resto da vida. Dalcides, minha mãe Geni te adora. Peço oração para a saúde e cura dela. Meu pai Heitor, meu filho, irmãos familiares, Valéria, Everson, Endres, pelo Desempregados, pela Rede Vida, Maria abençoe. Sandra Gonçalves, que Deus te abençoe também, Sandra. Obrigado, viu, pelo seu carinho. Sabe que hoje é dia de São João da Cruz e a gente vai acompanhar um pouquinho. Você conhece São João da Cruz, assim, a história dele? Eu conheço pouca coisa, por isso que minha equipe disse, Dalcides, vamos salvar você da ignorância. Nós vamos preparar um VT para te explicar tudinho. Fala, minha equipe, vamos lá. João da Cruz nasceu em uma província de Ávila, na Espanha. Seu pai faleceu ainda jovem, quando João era uma criança, e sua mãe teve de passar por dificuldades enormes para sustentar os filhos. Quando jovem, João começou a trabalhar e à noite estudava no Colégio dos Jesuítas. Sob a influência dos padres da Companhia de Jesus, a espiritualidade do jovem foi crescendo cada vez mais e ele decidiu entrar na Ordem Carmelita, procurando uma vida de oração profunda. João foi ordenado sacerdote quando tinha 25 anos e achava a Ordem dos Carmelitas muito tranquila. Buscava uma vida de oração mais profunda e uma disciplina mais rígida. Foi aí que Santa Teresa d'Ávila cruzou o seu caminho. Na época, ela tinha autorização para fundar novos conventos reformados da Ordem Carmelita e tinha também autorização para intervir nos conventos masculinos. O entusiasmo de Santa Teresa contagiou tanto o padre João da Cruz que ele começou a trabalhar na reforma da Ordem Carmelita masculina, voltando às origens e ajustando a disciplina. Empenhado na reforma, João conheceu o sofrimento e as perseguições. Chegou a ficar 9 meses preso num convento em Toledo, até que conseguiu fugir. Dessa forma, o santo transformou todas as cruzes em um meio de santificação para si e para os irmãos. 3 coisas que ele pediu e acabou recebendo de Deus. Primeiro, força para trabalhar e sofrer muito. Segundo, não sair deste mundo como superior de nenhuma comunidade. E terceiro, morrer desprezado e humilhado pelos homens. Pouco antes de falecer, São João da Cruz passou mesmo por grandes sofrimentos, calúnias e incompreensões. Foi tirado de todos os cargos que ocupava e passou os últimos meses de sua vida no abandono e na solidão.
Pregador, místico, escritor e poeta, esse grande santo da igreja faleceu após uma doença aos 49 anos de idade. Foi canonizado no ano de 1726 e em 1926 o Papa Pio XI o declarou doutor da igreja. São João da Cruz, rogai por nós. As coisas parecem coincidência, mas acho que não são, não. Hoje é dia 14 de dezembro, é dia de São João da Cruz. E a gente vê, assim, um homem que enfrentou muitas adversidades, muitas dificuldades, um homem de muita oração e um homem também de muito sacrifício. E uma frase dele que sempre me marcou: com mais abundância e suavidade se comunica Deus nas adversidades. Ou seja, é na hora da provação, na hora da dificuldade, que a gente acaba comunicando mais a Deus e o amor de Deus. E o senhor fala no seu livro, Frei Sidney, justamente sobre isso, dizendo que o sofrimento, né, a dor, o sofrimento é uma grande oportunidade, inclusive de oração. E o senhor diz assim que o sofrimento nos aproxima do coração de Deus. Exato, exato. Deus é essencialmente amor, não é? E amor é sair de si. Ora, por causa do pecado, nós tendemos a entrar numa dinâmica de fechamento. Então, já esse movimento de abertura tende a ser difícil, mas na medida em que a gente se abre, a gente vai encontrar dificuldades, vai encontrar adversidades. Que faz parte da vida de todos nós. Da vida. E se a nossa vida é tranquila demais, calma demais, alguma coisa está errada. No VT dizia, não é? A ordem estava tão tranquila que ele começou a se incomodar. Exato. Então, ninguém pode estar em processo de crescimento se não acontece nada de estranho na sua vida, no sentido de ruptura, de decisão, de mudança, ou de dar mais, ou de sair de si no sentido de doar-se mais. E isso implica dor, porque o amor é exigente, não é? Você que está em casa, está nos acompanhando, quem sabe está dizendo: Alcides, de dor eu entendo. Há um salmo que diz assim que o homem, quando está, o ser humano, né? Quando está assim tudo muito tranquilo, não aprende tanto. Mas quando a gente está vivendo uma adversidade, é ali também que o nosso coração costuma se aproximar mais do coração de Deus. Que São João da Cruz nos inspire. Não é à toa que o nome dele, né, o nome que ele recebeu é da cruz, né? Porque ele realmente assim passou por muitas tribulações. Eu sei que você tem passado por grandes tribulações. Daqui a pouquinho a gente vai se colocar em oração por todos aqueles que estão pedindo, inclusive por você. Vem cá. Me chamo Júlia e venho em nome da minha avó, a Dona Cleia. Ela não perde um programa seu e todas as madrugadas reza com você, pedindo oração para a nossa família e para que Deus abençoe a sua vida. Ela é benfeitora desde o início do ano e o seu programa ajudou muito ela durante esse momento complicado da pandemia. Agradeço muito a paz que você trouxe ao coração dela. Muito obrigada, Júlia Aparecida. Que fofa, meu Deus do céu. Posso dar um abraço? Ô, Júlia, dá um abraço nessa vozinha amada também, tá bom? Ó, com todo o amor do meu coração. Eu vou botar o Brasil inteiro rezando para sua vovó e por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, venha em socorro de todos aqueles que nesse momento rezam conosco, pedem bênçãos e graças dos céus. E eu queria muito que você se sentisse tão assim especial mesmo, sabe? Tão amado mesmo ao coração de Nossa Senhora. Tem alguma graça, algum pedido, tem assim, pedido de oração que você queira fazer? Entre em contato comigo, tá? Tem pedido de YouTube, por exemplo, que estão mandando, né? youtube.com/TV Rede Vida. Outra coisa, hoje aqui ó, oração para minha filha Daniela Braga. Silene, eu vou colocar sua filha hoje em oração, te prometo isso, tá bom? Eu tenho aqui 2 livros, né? Esse primeiro livro aqui, ó, é o livro que eu ontem entrevistei o Valber Carvalho, Além da Fé, falando sobre a vida de Irmã Dulce. Eu vou dar de presente este livro aqui,
E eu vou pedir também para o padre, no finalzinho do programa você faz assim uma dedicatória que eu queria dar de presente o seu livro também, Ver para Crer, da editora Ângelos, que é um livro muito lindo. Basta você entrar no nosso site que eu vou fazer o sorteio a partir das 4h15 da tarde, tá? Então hoje, 4h15 da tarde, vou fazer o sorteio dos 2 livros e a mesma pessoa vai ganhar os 2 livros. Então, entre em contato comigo através do pelavida.redevida.com.br. Basta dizer assim, eu quero ganhar o livro que o Dalcides está falando aí. Eu quero ganhar os 2 livros. Basta você dizer que quer ganhar os 2 livros e você já vai concorrer no sorteio das 4h15 da tarde, hoje, dia 14 de dezembro. Frei, entre as várias coisas que eu fui lendo, fui aprendendo no seu livro, uma coisa também me fez pensar. Você diz assim que música é uma forma da gente falar com Deus e você inclui uma outra palavra. Você diz assim, dança também é uma forma da gente falar com Deus, da gente rezar. Mas a gente não tem um pouquinho assim de preconceito em relação ao corpo, como se corpo e alma fossem coisas tão distintas e a dança, mas será que a dança, eu já vi gente, por exemplo, falar, mas será que dança é coisa de Deus? Sabe aquela mentalidade assim um pouco estranha, né? Mas aí você chega e diz assim, gente, entre os nativos da zona central do Golfo do México, as divindades que representam a origem da vida são figuras femininas que dançam com os braços erguidos do gesto orante. A dança tem função imprescindível na ritualidade das antigas culturas. E aí você vai dizendo que dentro do nosso contexto católico, cristão, também tem espaço para a dança. Exato, porque você veja, livro da sabedoria, eu cito no livro, quando o autor do livro da sabedoria descreve o momento da criação, em uma passagem ele coloca na boca da sabedoria, e a sabedoria é o próprio Cristo, dizem os padres da igreja. Quando Deus criou o mundo, quando Deus formou o universo, eu estava lá como um menino, dançando diante do Senhor. Lindo isso. Quem faz essa tradução é o cardeal Ravasi. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, apresenta o momento da criação dessa maneira. A gente pode imaginar Deus Pai sentado no trono e Cristo como um menino que dança de alegria diante do trono de Deus no momento em que Deus está criando tudo. O Frei, não era Davi que usava a sua harpa para tocar, e também tem um episódio em que ele dança. Na transladação da arca, ele vai dançando na frente da arca. A dança é uma expressão de alegria. Claro que existem diversos tipos de dança e a gente não está aqui querendo relativizar, mas essa união entre corpo e alma da qual você falou e essa dúvida com relação ao corpo, ela não é cristã. Ela entra no cristianismo por meio de outras doutrinas, digamos assim, por contaminação. Nós somos o nosso corpo, nós não temos um corpo. Os judeus mesmo, quando eles rezam, normalmente eles fazem esse tipo de gesto com o corpo o tempo todo. Estão falando e estão movendo, porque eles querem rezar com a totalidade do seu corpo. Eu não sabia que esse é o gesto. Eu os vejo fazendo assim em movimento. O corpo todo falando com Deus, participando da oração. Coisa mais linda, o que eu estou aprendendo, como é bom, né? Aí eu fui olhar assim o currículo do Frei, gente do céu, o Frei é estudioso, hein? O Frei é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tem tese sobre esses simbolismos e escritos de São Francisco de Assis, enfim, é estudado. E a gente percebe quanto a preparação intelectual ajuda também, né? Então, a alegria de receber o nosso Frei Sidney Damásio Machado no programa especial que estamos fazendo nessa manhã do dia 14 de dezembro. Tem um VT que fala sobre, acho que é alguma coisa sobre padrinhos de batismo. É verdade, vem cá, vai. Você sabia? É sempre um presente maravilhoso ser convidado para ser padrinho de batismo de alguém. Mas será que sabemos mesmo o que isso significa? Para ser padrinho ou madrinha de uma criança, não basta ser alguém conhecido, um amigo ou parente. Pode até trazer essas características, mas o compromisso é muito maior.
A principal missão dos padrinhos é acompanhar o afilhado em sua formação cristã. Eles devem incentivar as crianças a crescer, seguindo os ensinamentos de Jesus. Os padrinhos devem acompanhar o seu afilhado com sua presença, com um bom testemunho cristão e também auxiliar os pais. É preciso fazer parte do dia a dia da criança, acompanhar suas conquistas e orientá-la em momentos difíceis. Acima de tudo, os padrinhos devem rezar pelo afilhado e ser uma peça fundamental na sua formação religiosa. Se você foi chamado para ser padrinho de batismo, é muito importante compreender verdadeiramente a sua missão e colocar tudo nas mãos de Deus, que dará todas as graças necessárias para o acompanhamento do seu afilhado no caminho que o próprio Senhor nos convidou a trilhar. O maior presente que o seu afilhado pode receber é a vida eterna. Você sabe que essa chamadinha aí de atenção é importante, porque às vezes a gente escolhe o padrinho, né, para um assim filho que a gente tem, padrinho de batismo e tal, e a gente vai muito assim, porque eu gosto muito dessa pessoa e tal. Mas a questão da fé, minha gente, esse padrinho, a grande pergunta é essa, esse padrinho vai ajudar esse meu filho, essa minha filha, a viver uma vida de fé mais intensa? Padre, o Frei, o senhor diz assim, no livro, na página 183, a fé dá sentido aos acontecimentos da vida. Ou seja, quando você tem fé, você passa a olhar os acontecimentos, os fatos de uma forma renovada. Padrinho tem que ajudar esse afilhado a enxergar a vida com outros olhos. Por isso que é muito importante a gente escolher a pessoa certa, que vai ser assim o companheiro de viagem ao longo da vida. Exato, exato. A dimensão do testemunho, não é? O ideal seria que a criança possa olhar para esse padrinho e dizer, essa é uma pessoa temente a Deus, essa é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, eu quero ser como essa pessoa. Perfeito. Ô Frei, eu vou ter que me despedir do senhor, mas eu queria o seguinte, eu deixo aqui nas suas mãos, escreve, por favor, uma dedicatória, de tal forma que aqui, alguém que está nos escrevendo agora pelo site, né, pelavida.redevida.com.br, tenha como um presente, visto que eu vou às 4h15 da tarde, no dia de hoje, 14 de dezembro, fazer um sorteio. Perfeito. Frei, vou dar o seu livro e também aquele outro livro ali do Valber, que esteve aqui no programa de ontem e fala sobre Irmã Dulce, que também é uma grande referência, uma santa brasileira extraordinária, né? Exato. Obrigado, viu, Frei? Muito obrigado. Boa volta para Curitiba e leve nosso abraço aos seus irmãos e o compromisso da oração para todos nós. Pode ser? Sim, com certeza. Amém. Amém. Obrigado, Frei. Você que está em casa, Dalcide, estou precisando de oração. Me faz saber, eu entrego nas mãos do Frei, o Frei leva para a comunidade dele, vai colocar em oração você. Me faça saber, pode ser através do YouTube, youtube.com/TV Rede Vida, dessa forma simples, fácil, você entra em contato com a gente, tá bom? Amigo querido! 11h55. Se você pegar o telefone agora, ligar para mim, você vai falar assim, Dalcides, eu quero me tornar membro da sua família. Como assim? 0 operadora 11 4200 8080, você passa a fazer parte da minha família Juntos pela Vida. Olha, 5 anos atrás nós criamos aqui pela Rede Vida um grupo que era assim, vamos rezar uns pelos outros, vamos ajudar aqueles que estão mais necessitados, vamos fazer o seguinte, uma grande corrente de oração, aí a gente vai se apoiar mutuamente, quando um estiver mais precisando, o outro vai rezar por esse, quando o outro estiver precisando, esse vai rezar por aquele. E dessa forma nós temos feito ao longo desses 5 anos. Minha gente, tem sido uma das experiências mais lindas que a vida me deu a oportunidade de fazer. Eu queria tanto você na minha família, Juntos pela Vida. Vem cá, cada vez que eu abro esse livro aqui, eu gosto de olhar os nomes, né? Por exemplo, Jorge Carlos Pontes Teixeira, ou então a Maria de Zuleide Carvalho, Maria de Santana Fernandes. Eu vou lendo os nomes e vou agradecendo a Deus por cada um desses nomes. Você imagina assim, se você ligar agora,
nunca mais vai passar um dia sem você fazer parte das nossas orações. Você vai nos ajudar a manter o projeto Juntos pela Vida com a sua contribuição, mensal. Uma vez por mês, aquele pouquinho, Dalcides, estou aqui. Você vai receber minha cartinha todos os meses e você vai ter ali naquela cartinha a possibilidade de nos ajudar a evangelizar. A gente quer construir, sabe, aquilo que é o templo em cada família. Ou seja, a gente quer ajudar as pessoas a amarem mais Nossa Senhora, a serem mais de Deus. Eu quero ajudar a fazer esse nosso Brasil um Brasil mais de Jesus, sabe? Um Brasil mais de fé. Para isso, eu quero o seu nome nos livros que a gente tem. E a partir do momento que o seu nome entra nos nossos livros, nunca mais alguém vai tirar o seu nome daqui. Todos os dias você tem a missa aqui pela Rede Vida na sua intenção. Por isso que o projeto se chama Juntos pela Vida. São 529 pessoas chegando nesse momento, 531. E eu vou ficar aqui, esperando chegarmos até as nossas 600, 700 mil pessoas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo, gente. Fiquem na paz. Já não há